Boa noite. Vou apresentar o trabalho, né, que nós resolvemos fazer em vídeo, o trabalho que a Elisa pediu para a gente estar fazendo sobre bactérias. E o nosso grupo é composto de Diana, Sabrina Gabriela, Heloísa e Margarete. Então nós vamos fazer um vídeo falando sobre um pouco das bactérias, que são agentes etiológicos, bactérias e características gerais, patologia e infecções humanas e tratamentos de controle. Então, gente, os gênios bacilos formam esporos que conseguem sobreviver no meio ambiente por muitos anos, né? Das muitas espécies dos gênios bacilos, constitui, né, a maioria não provoca doença. Englobam bastante, né? São gram-positivos, aeróbicos, grandes e imóveis, que ocorrem em cadeia. A partir de uma infecção contaminada, a infecção propaga-se em 1 a 3 dias com formação de tecido necrosado, secreção de odor fético, febre, hemólise, toxinas e choque e morte. C. perfringens aparece no trato genital de 5% das mulheres. A bacteremia por clostídeos é comum em paciente com neplausias. Algumas cepas de C. perfringens produzem uma potente enteroxinas, sobretudo quando crescem em alimentos mornos preparados com carne. Quando formas vegetativas são ingeridas e formam esporos do intestino. A endotoxina é formada provocando diarreia em 6 a 18 horas. A doença dura de 1 a 2 dias. Carbúnculos apresenta como uma infecção na pele, que pode começar com uma coceira, uma ferida avermelhada, pequena, que pode se seguir como uma formação de pus e evoluir para úlcera, com sinais de inflamação, calor local e geralmente não apresenta dor. O carbúnculo é basicamente uma doença de carneiros, gado, cavalo e muitos outros animais. Os seres humanos são afetados raramente. O carbúnculo dá origem de uma infecção de pele. Isso acontece nos seres humanos. Botulismo é uma intoxicação resultado de ingestão de alimentos. Os alimentos mais comuns dessa intoxicação são alimentos condimentados, difundido embalado a vácuo ou enlatado, ingerido sem cozinhar. Os sintomas surgem de 18 a 24 horas após a ingestão do alimento contaminado. O incapacitado de deglutir e dificuldade para falar, ocorre paralisia, falência e morte, e ocorre por causa da paralisia respiratória ou até parada cardíaca. E o paciente permanece lúcido até um pouco antes da morte. A taxa de mortalidade é elevada. Gênero: Clostridium. Forma: bastonetes gram-positivos. Anaeróbios restritos, móveis e grandes. O habitat é o solo ou trato intestinal de animais e seres humanos, saprofritas. Os esporos pode ter uma localização central ou terminal. Os flagelos são peritríqueos que crescem formando grandes colônias. Entre os patogênicos estão responsáveis pelo botulismo, tetano e a gangrena,
gasosa. Produz uma grande variedade de toxinas e de enzimas que resultam numa infecção disseminada. Muitas dessas toxinas têm prioridades letais, necrosantes, destrói tecidos e hemolíticas, destrói hemácias. Clostridium botulinum. Forma: bacilo gram-positivo. Anaeróbio, restritos, móvel, que formam endosporos. Quando as condições nutricionais se tornam-se desfavoráveis, têm distribuições mundiais, sendo encontrados no solo e, ocasionalmente, nas fezes de animais. Medem 1,5 vezes 4, menos 8 micron. Os esporos são bastante resistentes ao calor, suportando 100% Celsius durante pelo menos 3 a 5 horas. Produz toxinas responsáveis pelos sinais e sintomas da doença. Clostridium perfringens. Forma: bacilo gram-positivo. Anaeróbio, restrito e formam esporos. Medem 0,9 menos 1 vezes 4,6 micron. Produzem toxinas que destroem as membranas celulares dos tecidos e as hemácias, efeitos hemolíticos e diferenciam as células dos tecidos subcutâneos e dos músculos. Atinge os tecidos por contaminação de áreas traumatizadas, solos e fezes. Os esporos germinam as formas vegetativas que multiplicam-se, fermentam-se nos tecidos e produzem gás, provocando necrose do tecido. A necrose entende-se proporcionando a oportunidade para as infecções secundárias e provocando anemia, hemolíticas, toxemia grave e morte. Tratamento: ferver os alimentos enlatados durante 20 minutos antes de consumo. Vigilância: os alimentos contaminados podem parecer estragados ou rançosos e as latas podem estar estufadas. Controle: educação para a saúde do consumidor e manipuladores de alimento, inspeção sanitária dos estabelecimentos que produzem, vendem, distribuem e preparam alimentos pela Visa ou Anvisa. Tratamento: exige geralmente tratamento sintomático, reidratação, tende a ser uma doença autolimitada. O controle é o mesmo que o anterior que se usa. O tratamento: antibioticoterapia específica. O controle: eliminação das carcaças de animais, incineração ou enterro em covas profundas. Autoclavagem dos produtos animais, uso de roupas e luvas protetoras para manipulação de materiais infectados, vacinação de animais.